Alegre ainda. Então esse processo, cara, de amizade, cara, é longo. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Guedes, tinha um carinho gigantesco pelo pai dele, cara. Fiquei muito triste ao saber que ele faleceu, um cara que para mim foi referência. Gente, para vocês terem uma ideia, eu sentava na sala do pai do Luciano, depois que a aula terminava, e ficava só ouvindo ensinamentos, cara. Pô, isso não tem preço. Mas vamos falar do que interessa, beleza? Vamos falar sobre negociação. Antes de tudo, a gente tem que entender o seguinte: aquele modelo de negociação, aquela coisa do tentar enrolar o outro, tentar passar a perna no outro, isso já não existe mais. Não funciona mais. Todo mundo está ligado hoje, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo está vacinado. Cada vez mais as negociações precisam ser construídas a longo prazo para ficar mais fácil. Hoje eu vou falar muito superficial, não tem jeito da gente aprofundar como deveria, sobre os 4 modelos de negociação mais comuns no mundo. Então, nós vamos começar com o modelo Harvard. O que é o modelo Harvard? O modelo Harvard foi desenvolvido por um cara chamado William Ury e por um cara chamado Fisher, no qual eles falavam o seguinte: olha, ao invés de competir, vamos coexistir, vamos trabalhar juntos em prol de um resultado só. Nascia ali o conceito de ganha-ganha, ok? Eles basearam na ideia de um PhD, de um cara que ganhou o prêmio Nobel muitos anos depois, chamado John Nash, que é um matemático, e ele falou o seguinte: existe uma possibilidade de cooperação para vitória mútua. Cara, isso mudou o mundo da negociação. As pessoas começaram a entender o seguinte: ao invés de eu competir, eu posso cooperar. E aí eles começaram a criar arranjos entre multinacionais para fazer com que essa teoria chamada equilíbrio funcionasse. Vocês podem ver esse cara num filme chamado Uma Mente Brilhante. É exatamente aquele cara. Aquela história toda é real. Aquilo ali é incrível, porque ele realmente tirou a teoria dele de um bar. Ele estava num bar com os amigos, chegou um grupo de mulheres e ele tirou essa teoria. Ou seja, se você está pensando seriamente em ir para o boteco, vai. Sabe por que você tem que ir? Porque, às vezes, as melhores ideias saem de lá. E foi de lá que esse cara tirou essa ideia. Ele entendeu o seguinte: que se todo mundo convergir para buscar o mesmo objetivo de forma competitiva, esse objetivo se torna mais difícil. Por quê? Oferta maior que demanda, padrão de qualidade sobe, valor de mercado desce. Genial! Se eles todos competissem pela mesma mulher, o padrão de exigência dela ia aumentar e nenhum deles tinha chance. E aí ele deu uma dica: ao invés de todos irmos da mulher mais bonita, cada um vai nas amigas e baixa o padrão de exigência dela. E depois a gente resolve esse problema. Genial! Genial! O John Nash para mim, uma das maiores referências do mundo, né? Para mim, o cientista referência, os 2 cientistas referências da minha vida são Albert Einstein e John Nash. E eu tive assim, o prazer de conviver na mesma época que ele. E ele falava o seguinte: só fazemos o melhor para o mercado quando fazemos o melhor para o mercado e para nós. E não somente para nós. Então, se a gente se melhora, mas melhora o mercado, a chance de todos ganharem fica maior. Moral da história: John Nash criou o conceito de ganha-ganha, que é a base da Harvard. E a Harvard fala o seguinte: quer fazer uma boa negociação? Dorme bem, come bem, faz atividade física, se diverte, cria um ambiente saudável para negociação, sai para tomar um café com o interlocutor, bate um papo, curte aquele momento e cria soluções que são para os dois. E a Harvard percebeu uma coisa chamada falácia do bolo limitado. As pessoas acham que uma negociação, Marcelo, Soela, Simone, essa galera toda, as pessoas acham que uma negociação é a divisão de um bolo. Tem um bolo, eu divido ele em 50-50, 60-40. É o que a gente chama de falácia do bolo limitado. Só que a Harvard fala o seguinte: não existe só um bolo.
Existem dezenas de bolos. Então, por exemplo, vou chegar lá no Marcelo, que é um médico ortopedista de primeira linha, tem uma clínica. Poxa, você vai negociar com o fornecedor, Marcelo? Lembra, talvez ele não consiga fazer o preço mais baixo, mas talvez ele consiga botar uma grana para fazer com que a marca dele troque o letreiro da sua clínica. Olha só, você foi lá negociar uma prótese um pouquinho mais barata para ter mais lucro, você não conseguiu, mas você conseguiu trazer outras verbas para dentro da empresa para botar a logomarca do cara lá em cima. E aí você vai trocar o seu spot de graça, né? Eu estava falando isso com um cliente de oficina. Ele está trocando os uniformes. Eu falei, por que você não procura parceiros para botar a logomarca no uniforme? Por quê? Porque se for negociar preço de tinta, vai cair 1 centavo, não vai mudar nada. Agora, olha, eu vou aumentar minha compra de tinta com você, mas você dá um gás aqui, sei lá, manda fazer a nova fachada da minha empresa e bota a sua logomarca lá. Então, se criou aquele mito de que só tinha um bolo, mas existem dezenas, centenas, milhares de bolos diferentes. Ok? Esse é o modelo Harvard. E aqui vai a primeira interrogação, que foi aí a minha tese de doutoramento, né? O John Nash falou o seguinte, existia um modelo chamado ganha-perde. O John Nash criou o modelo ganha-ganha. E eu desafiei esse modelo perguntando, o clube de empreiteiras que teve aquele problema da Lava Jato, não quero entrar em política não, mas que teve o problema lá da Lava Jato, o clube de empreiteiras não era um ganha-ganha? Eles combinavam preço entre eles, eles não competiam. E aí eu propus um novo modelo. O modelo não pode mais ser ganha-ganha. Tem que ser ganha, ganha, ganha. Então, vou dar um exemplo bobo. A oficina aí perto da sua casa, de lavagem de carro. Poxa, o cara lava o carro, lava lá o carro, consegue fazer um preço mais barato, aumenta a clientela dele. É bom para o cliente e é bom para ele. Mas ele joga aquele resíduo no rio. Aí não adianta. Aí não está sendo bom para a sociedade como um todo. Então, uma negociação ganha-ganha tem que ser bom para mim e para o interlocutor. Numa ganha-ganha-ganha tem que ser bom para mim, bom para o interlocutor e para a sociedade que nos cerca. Já pararam para pensar o quanto a gente poderia fazer com isso? Vou dar um exemplo exatamente da Lava Jato. O governo tinha que fazer a obra. As empreiteiras queriam fazer a obra. Estou de bola. A gente não vai competir, não, governo. A licitação está marcada, quem vai ganhar, sei lá, é a Odebrecht. Não tem problema. Aí a Odebrecht vai economizar 20%. A Odebrecht vai pegar 5%, o governo vai pegar 5% e 10% vão ser colocados em uma nova escola que a gente vai construir no Estado. Não teria tido ninguém ia reclamar. Por uma razão muito simples. Quando é bom para um lado, é bom para o outro, é bom para a sociedade, ninguém reclama. E aí, esse é o aperfeiçoamento do modelo Harvard, ok? A gente tem que entender, para que o negociador saia para o modelo Harvard, ele tem que entender um detalhe simples. Não é só o que você tira do cara, é o que você constrói com ele. É aquela relação, é uma saída diferente, é uma saída estratégica, é um ganho de qualidade, é um desenvolvimento importante, é uma parceria de longo prazo. Por quê, Stoela? Por uma razão muito simples. Quando vocês fazem isso, vocês poupam a energia da próxima negociação. Então, fica mais fácil. Até porque, galera, ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Então, quando está ficando bom para os dois lados, faz com que a próxima negociação seja mais rápida, e a outra mais rápida, e a outra mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida, até ficar automático. Esse é o modelo Harvard. Esse é o modelo que a gente consegue desenvolver para fazer uma boa saída, para fazer uma boa qualidade de saída, uma boa qualidade de negociação. Então, a gente tem que entender isso, ok? O modelo Harvard é o modelo que a pesquisa do meu doutorado mostrou que 2,5% das negociações do mundo são ganha-ganha. No Brasil, esse número beira a 0,7%, ok? O Brasil é um país com muito poucos ganha-ganha. Eu falo com os meninos da FGV, com a galera que dá aula, que é discente lá, que talvez eles nunca tenham feito um ganha-ganha na vida. Então, eu não posso, e aí é uma grande briga que eu tenho com vários players do mercado, porque eles só querem ensinar ganha-ganha.
Não adianta, eu tenho que ensinar o ganha-ganha e o ganha-perde. Porque eles vão ter que sobreviver no ganha-perde várias vezes para poder fazer um ganha-ganha de vez em quando. Não tem jeito. Okay? Então, o modelo Harvard é baseado nisso. E aí eu gosto de lembrar a vocês o seguinte: uma das ferramentas mais importantes da Harvard é vocês entenderem que não é uma queda de braço, é um aperto de mão. Que não é tênis, é frescobol, é manter a bola no ar. E isso economiza energia. Para a galera que gosta de ciclismo, vou dar uma dica para vocês. Um pelotão de ciclismo, aquilo ali é um baita ganha-ganha. Tá todo mundo... Tem um bichinho voando aqui, é assim mesmo, tá, galera? É um baita ganha-ganha. Aí está todo mundo economizando energia. Vão trocando de posição, os gregários vão protegendo o sprint ali dentro, o cara que vai dar o sprint ali dentro, e eles vão economizando energia a ponto de, numa corrida, eles economizarem 60% de energia. E essa corrida é sempre decidida nos 400, 500 metros finais. Por quê? Porque eles já entenderam que aí tem um ganha-ganha competitivo, mas é um ganha-ganha. No final, um vai ganhar, isso é um fato. Mas ali está todo mundo se ajudando a chegar com melhores condições no final. Ok? Então, isso é o modelo de ganha-ganha. Tá bom? Agora, vamos falar... Esse é o modelo Harvard. Vamos falar do modelo do MIT. O MIT fala o seguinte: solução qualquer... vou dar os dados, tá? Um curso de negociação de 5 dias na Harvard custa $7.500. Ok? Se vocês quiserem, a FGV ter esse caminho, vai passar esse caminho para vocês. Vale muito a pena, é incrível. Ok? MIT, como funciona? O MIT ele tem a seguinte ideia: não basta você ter uma solução. Ela tem que ser uma solução inusitada e criativa, porque solução todo mundo tem. Olha só que pegada maneira. O MIT fala o seguinte: uma solução comum não vale de nada, porque todo mundo vai copiar. E aí o MIT traz um conceito chamado Design Thinking, que é o quê? É pensar com a cabeça do cliente. E aqui eu faço sempre um exercício em sala de aula com a galera que eles meio que surtam. Eu sempre pergunto: quanto custa uma máquina de lavar roupa de 8 quilos para uma família de 4 pessoas de classe média em São Paulo, capital? As pessoas chutam 1.500, 1.800, e eu falo o seguinte: para de pensar na primeira camada. A grande sacada do MIT é você entender não o que você está negociando, mas o impacto do que você negocia na sociedade que te cerca. Porque quando você entende isso, você não compra o táxi, você cria o Uber. Você não compra a locadora, você cria o Netflix. Você não compra o hotel, você cria o Airbnb. E eu falo sempre o seguinte: uma máquina de lavar roupa de 8 quilos para uma família de 4 pessoas, de classe média em São Paulo, capital, custa, em média, R$36 mil. Aí a pessoa, como assim? Eu falo simples. Aquilo ali ocupa um metro de espaço. 1 metro de espaço em São Paulo, capital, significa R$36 mil. Pô, claro, mas que ideia idiota é essa? Muito simples, galera. Foi isso que mudou o sistema de construção em Nova York, em Tóquio, e agora está mudando em São Paulo. Ao invés de cada apartamento ter o espaço para a sua máquina de lavar e a sua cozinha, os apartamentos não estão tendo esse espaço. É uma área comum no prédio lá embaixo. Só que ao invés de eu ter 1.000 unidades gastando 1 metro, ou seja, 1.000 metros quadrados, eu vou ter uma lavanderia de 30 metros quadrados. E eu economizei todos os 970 metros subsequentes. O home office agora, né? O home office liberando metros quadrados de escritórios. Perfeito. Liberando metros quadrados de escritório, home office, perfeito, Soel. Eu tenho falado isso. Gente, inexorável. Não volta mais o que era. Vai ter gente trabalhando presencial, vai ter gente indo e voltando, mas, meu irmão, daquilo que era, não volta mais. Imagina Nova York, o metro quadrado em Nova York. Metro quadrado em Nova York. Para que o cara vai ter uma lavanderia, uma máquina de lavar em casa em Nova York? Não faz nenhum sentido.
Não faz nenhum sentido o cara ter uma cozinha em Nova York, se ele pode pegar o telefone e pedir no iFood. Não faz sentido. E aí a gente começa a entender que o modelo de negociação do MIT não tem absolutamente nada a ver com o resultado que você encontra, mas sim as soluções futuras que você desenvolve. E isso é muito legal. Eu não preciso sentar com o Soela, que trabalha com software, e desenvolver o melhor preço para o software. Não, eu tenho que falar, Soela, eu vou botar o seu software na minha empresa, vou desenvolver esse software, nós vamos ganhar um mercado junto, e você não vai ter que me dar um desconto, você vai me dar uma parcela do mercado que você vai ganhar. E, a partir desse momento, é um ganha-ganha criativo, diferente da Harvard, que é só um ganha-ganha. No MIT, é um ganha-ganha criativo. Ou seja, você extrapola aquilo que vocês estão negociando para construir algo permanente juntos. Né? Eu estou com um cliente de consultoria que, logo quando eu entrei, eles tinham um problema seríssimo de mão de obra. Falei, então vamos criar uma escola dessa mão de obra, cara. Ela falou, ok, vamos fazer. E aí esse projeto já deixou de ser consultoria para ser uma sociedade nesse projeto. E aí os caras começaram a entender que não tem mais nada a ver com negociar a consultoria. Tem a ver com como eu consigo ajudar eles a ter o próximo negócio. E é isso que eu penso com vocês. Né? Quais são os passos que nós não estamos dando e que estão fazendo a gente não chegar onde a gente deveria chegar? E é isso que o MIT traz para a gente. O MIT pergunta o seguinte, né? Por que você fala só uma língua? E ele não está falando inglês, tá? Ele está falando o seguinte, por que ao invés de tentar resolver o problema com a linguagem que ele chega, e aqui eu estou falando que tem uma porção de gente aqui que é da área de jurídica, né? Às vezes o problema não é jurídico, às vezes o problema é português e uma vírgula no lugar certo resolve o problema. Só que não. Chega um problema jurídico, o que você faz? Você joga para o advogado, mas como ele só fala o juridiquês, o advoguês, ele não consegue resolver. Quando você tira esse problema, chega o problema do financeiro, você joga só na galera do financeiro, não tem outro tipo de solução. E o MIT fala o seguinte, enquanto melhor for uma equipe, é melhor uma equipe enquanto mais diversa ela é. Então, se você tem uma equipe que tem um biólogo, um cara da ciência da computação, um médico, um matemático e um engenheiro, a solução que virá dessa equipe é sempre melhor do que só tiver médico, que só tiver advogado, que só tiver engenheiro, que só tiver galera da área de TI. E aí o MIT traz uma coisa que eu acho fenomenal, uma estrutura chamada nexualista. Vocês já ouviram falar? Acredito que não, né? Nexualista é um profissional que só faz nexos. Ele pega o Marcelo, que é um cirurgião, e fala, pô, Marcelo, a melhor coisa que aconteceu para o cirurgião é o campo de grama artificial. É ou não é, Marcelo? Marcelo, está aí ainda? É que eu tô com o microfone, é que eu tô com o microfone fechado aqui, porque eu estava circulando aqui, então aí por isso que eu fechei. É verdade, melhorou bastante o nível diminuiu bastante as lesões, com certeza. Pois é. Então, o que acontece? A grama artificial ajudou o ortopedista. Então, vamos fazer o seguinte, vamos buscar as empresas que têm grama artificial e vamos fazer uma parceria com elas. Vamos desenvolver uma outra solução. Vamos trazer uma coisa melhor. Vamos melhorar ainda mais, criando um produto novo. Agora, para isso, eu tenho que falar um pouquinho do Medicase, um pouquinho do Advoguês, um pouquinho do Administrês, do Financeirês e assim sucessivamente. Mas a gente acaba criando uma coisa chamada círculo das certezinhas. A gente começa a achar que tem certeza das coisas e acaba não entendendo para onde isso vai. É essa grande lição que o MIT ensina para a gente. O curso do MIT é maravilhoso, custa $11 mil, são 8 dias, é inacreditável, vale muito, muito, muito a pena, mas você tem que ter uma certa bagagem, senão não vai absorver. A terceira escola, que para mim é a escola mais completa de todas, que é a escola onde eu mais me dou bem, que é a Michigan State. A Michigan State é uma escola, galera, de preparação militar.
É um modelo de negociação que eles não acreditam que existe ganha-ganha. Eles só acreditam que existe ganha-perde. E eles trouxeram para a negociação uma coisa que eu achei genial, Marcelo: fisiologia aplicada à negociação. Então, eles entenderam o seguinte: quando eu tomo uma decisão, não sou eu tomando uma decisão. É o meu córtex cerebral pré-frontal mandando para a minha amígdala, que manda para o meu corpo o resultado que aquilo ali vai dar. Então, se eu dilato a pupila, significa que eu estou aumentando meu batimento. Se eu aumento a temperatura corporal, eu estou aumentando o batimento. Ou seja, aquela situação não é de conforto para mim. E eles começaram a entender que fisiologia mais psicologia significavam gatilhos de negociação de sucesso. E eles começaram a criar mecanismos para que você possa, exclusivamente no ganha-perde, oprimir, controlar e manipular o interlocutor. Galera, vou falar de coração. É a parte da minha aula que eles mais gostam. Porque aí eu ensino todos os truques que o Darth Vader, esse que está aqui, ó, ensina para a gente. Eu falo sempre, quem viu Star Wars, as lutas do Darth Vader com o Luke Skywalker, não tinha nada de luta de sabre de laser. Ali tinha o quê? Influência psicológica de um sobre o outro. Quando o cara está morrendo, ele fala, Luke, é meu father. Aí o cara para, ele vai lá e acerta o cara. Ali é uma guerra psicológica acontecendo. E é muito legal a todos vocês. Por quê? Porque essa instituição tirou a negociação do campo do argumento e levou para o campo eminentemente científico e fisiológico. Então, ele te ensina como, pela fisiologia, tanto sua quanto do interlocutor, ter vantagem numa negociação. É muito legal, é uma aula exclusivamente de psicologia associada à fisiologia. E é muito, mas muito maneiro. Eles usam estratégias como indução ao erro, indução ao esquecimento, invasão de espaço. Eles falam de microgestos, análise de comunicação não verbal. Eles falam sobre áptica, que é o estudo do toque. Eles falam sobre como o que a gente chama de proxêmica, né, ou territorialidade funciona. Né? Eu brinco sempre o seguinte, que um elevador para 4 pessoas na Alemanha cabem 4 pessoas. Um elevador para 4 pessoas no Brasil cabe 5 e se usar Rexona cabe mais 1. Por quê? Porque é exatamente assim. O brasileiro gosta de proximidade. O brasileiro dá abraço, beija no rosto. Isso é impossível na Noruega. A Islândia, menos ainda. O cara vai te cumprimentar de longe. O Japão, o contato físico é visto como uma invasão, quase um estupro. E eu explico isso para eles. Por quê? Porque tem a ver com a proxêmica. O brasileiro negocia cara a cara. O islandês, mais de longe. E assim, a gente vai entendendo como interferir no espaço do outro, como o tom de voz funciona, como a programação neurolinguística funciona na negociação, como a mensagem subliminar acontece. Gente, esse cenário aqui não é montado por acaso, ele tem uma razão de ser. Aqui tem uma premiação, aqui tem uma medalha de sol, aqui tem os prêmios da FGV, para lembrar que é a FGV, aqui tem o pôster do Thundercats. É para isso. Isso aqui foi montado para induzir um raciocínio em vocês. Por que não controlar isso? Por que não ter essa informação para tornar o ambiente no qual você negocia melhor para você? É isso que a Michigan State ensina a vocês. É muito legal. É um curso de aproximadamente $15 mil, 15 a 20 mil dólares, dependendo do tempo que você for ficar. Dura 10 dias, mas é incrível. É um mergulho nisso. Mas, de novo, tem que ter uma base de negociação bem coxuda antes, porque senão você não vai curtir o curso dos caras. Mas vale muito a pena, recomendo. Tá? Então, eu quero que vocês me digam aí, só um pouquinho. Temos também a última escola, que é a Universidade de São Francisco, Califórnia. Okay? Eles têm um modelo de negociação completamente diferente, chamado Cult Power. O que é o Cult Power? Cult Power significa que quem tem a melhor cultura influencia melhor o mercado. Ok? Quem tem a melhor cultura influencia melhor o mercado. Ou seja,
Quem domina melhor a cultura, que a gente chama de soft power, domina melhor as negociações. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? O Ed Murphy fala que o Stallone vem fazer um filme no Brasil e faz uma brincadeira que no Brasil só tem macaco. Lembra disso? Ele foi filmar aqui no Brasil o Expendables, os Mercenários, aí fez uma piada. O mundo inteiro reverberou isso. Agora, vamos pegar o equivalente ao Stallone no Brasil, um ator de filme famoso. Se o Didi falar que nos Estados Unidos só tem macaco, ninguém vai saber quem é o Didi. Ninguém vai saber quem é o Didi. Didi dos Trapalhões. E é um baita ator. Por quê? Porque a cultura mais forte influencia a cultura mais fraca. E a Universidade de São Francisco tem essa cultura. Ele fala o seguinte, já que é um ganha-perde, a melhor cultura vai vencer. Então, quanto mais você conhecer da cultura do outro lado, né, mais você vai tomar conta da negociação, né? E aí eu achei muito legal, aí os nossos amigos, né? A gente estuda muito isso na área de comércio exterior, como é que são os protocolos, né? E a gente estudava muito como seria uma morte da rainha, né? Então, as pessoas assim, não fazem a menor ideia do quão a morte da rainha influencia diretamente nas relações com a Inglaterra. Lembrando sempre que existe a Commonwealth, que é aquele grupo de países que se aproximaram da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e que seguem a rainha da Inglaterra, né? Lembrando que ela é monarca da Inglaterra e de mais 16 outros países, ok? Como, por exemplo, o Canadá. O Canadá é uma monarquia onde a rainha era Elizabeth, agora é o Charles III, ok? Só que isso muda tudo. O hino inglês já não pode ser mais cantado como foi. Hoje o time inglês jogou, né, o Manchester City jogou, teve o hino da Inglaterra já na versão nova. God Save the King. Todos os navios da Inglaterra vão mudar de nome, porque você entrava dizendo a serviço de Vossa Majestade a Rainha. Agora vai ser a serviço de Vossa Majestade o Rei. Isso está na sigla do navio. Então, muitas coisas acontecem. Então, quem tem melhor entendimento da outra cultura consegue ter menos barreiras e consegue negociar melhor. E aí eu conto alguns casos, né, de vacilos que a gente deu em mesa de negociação. Eu só conto derrota, tá, galera? Não conto nenhuma vitória lá, velho. Eu só conto as que eu me dei mal, ok? Então, o dia que eu fui para uma reunião e o meu cliente pediu uma alcachofra, e aí chegou e ao invés dele abrir o alcachofra, ele começou a comer aquela parte de planta da alcachofra, parece um cacto, né? Aí mastigava, aí não conseguia, tomava água, não conseguia engolir. Quando o interlocutor, o cara do outro lado da mesa, levantou para o banheiro, eu falei, que parada é essa que você está comendo aí, velho? É que veio errado, Flávio. Eu não queria pedir para trocar. Eu falei, como veio errado? Alcachofra, não é aquele peixinho? Eu falei, não, isso é anchova. E o animal estava comendo alcachofra. Então, a dica que eu dou para eles é o seguinte, se você não conhece, não pede. Se você não sabe usar, não pega. Se você não sabe, estuda, pergunta. Muito melhor do que errar é perguntar. É perguntar. E aí a gente tem que entender qual é o próximo passo, né? O que você vai fazer daqui para frente? E isso é a função da Universidade de São Francisco. Ela ensina você a fazer um bom ganha-ganha ou um bom ganha-perde. Mas se for um ganha-perde, que você domine melhor a cultura do outro. Próximo, por favor. Próximo. A gente tem que entender o seguinte, que a grande sacada do negociador é prospectar de forma mais eficiente. Quais são os negócios que ele realmente pode fazer? E aí eu tenho dado esse conselho dentro das salas de aula. Hoje nós temos ferramentas de inteligência artificial disponíveis online para que você possa prospectar melhor os clientes. Então, eu ensino tudo isso. Eu falo, cara, quando você precisa prospectar melhor um cliente, busque uma ferramenta digital, entenda melhor o seu cliente, entenda melhor a parte que você vai negociar, até porque te ajuda a comprar melhor, te ajuda a vender melhor. Eu tenho falado isso para as pessoas, você vai pedir aumento, estuda a realidade da empresa. Você vai ser contratado, entra no site da empresa, dá uma olhada em missão, visão e valores, políticas da empresa. Isso é muito importante para ajudar você a falar a língua da empresa. As empresas não querem mais namorar só. Elas querem noivar e casar.
É tão difícil, bons profissionais. Por que não ajudar? Por que não? A importância do know-how é importantíssimo, mas muito importante, muito mais importante que o know-how é o know-who. É o know-who. O que você sabe, hoje qualquer pessoa faz um tutorial na internet e aprende. Quem você conhece, só você conhece. Por isso que eu digo sempre, o negociador é um colecionador de network. Eu fico muito feliz de ter aqui irmãos de maçonaria, ex-discente, gente que eu não conheço, gente que eu convido. Cara, é para isso. Isso é network. Isso é network. Mas para ter um bom network, você tem que entender o seguinte: é necessário ter uma boa imagem. Imagem digital. Eu tenho falado isso com os meus negociadores. Vou bater um pouquinho aqui. Ele gorinho. Eu tenho falado isso com meus negociadores. Galera, não basta só ter uma imagem pessoal maneira. Não basta. Tem que ter uma imagem digital maneira. Hoje eu tive que conversar com uma colaboradora. Ela está virando influencer. Pô, show de bola, nenhum problema, mas todas as fotos dela estão de biquíni. Todas as fotos dela estão de biquíni. E aí um cara de uma concessionária deu em cima dela e ficou chateado. Falei, beleza, vou conversar com o cara, não pode fazer isso, realmente está errado, mas você tem que pensar um pouco mais na sua imagem. Tem que pensar um pouco mais na sua imagem. Ok? Obrigado. Tem que pensar um pouquinho na sua imagem. E as pessoas não estão pensando, estão botando qualquer coisa de qualquer jeito nas redes sociais. Né? Eu vi isso essa semana. O cara saiu da empresa, escreveu um textão, descendo além em todo mundo. Meu Deus. Não pode, né? O cliente mudou. O cliente mudou. Aquele cliente que a gente conheceu, sem informação, que aceitava qualquer coisa, não existe mais. E o bom negociador é aquele cara que entende esse novo cliente antes dos demais. Esse novo cliente tem informação, tem o direito do consumidor a seu favor, tem as redes sociais, se você não atende bem, ele vai lá e desce além em você. Fazer um filme demora 30 anos, queimar 30 segundos. Esse novo cliente ele tem uma porção de pessoas que fazem o mesmo serviço que você, ou o mesmo produto que você. E a quinta coisa, esse novo cliente ele tem uma coisa chamada indignação seletiva. Alguns prestadores de serviço podem fazer tudo de ruim. Vou dar um exemplo. As companhias telefônicas de celular podem fazer tudo de ruim, que o cara vai continuar gostando. Vou dar um outro exemplo. A Disney. O cara fica 4 horas no sol para andar num brinquedo na Disney. Agora, se chegar no consultório do Marcelo e o Marcelo demorar 20 minutos, ele está reclamando. É complicado, porque é a indignação seletiva, ok? E se há um novo cliente, há um novo mercado, que é o quê? Não é mais uma questão de prestar serviço, é uma questão de encantar o cliente. Como nós conseguimos, como negociadores, encantar o cliente? Dando sempre uma solução diversificada para ele. É a grande sacada do negociador. Então, a gente tem que entender quem são esses novos parceiros e avaliar as personas desses parceiros. Que personagem que ele interpreta? O que ele realmente acredita? Sabe? Não adianta. Network não é 3 para 1. Você tem que ter 10 pessoas para você conseguir um cliente. E, para isso, você tem que ter uma boa comunicação não verbal. Não tem jeito. Comunicação não verbal é 97% de toda a comunicação. Só 3% é verbal. Ok? Aí, Flávio, eu não acredito nisso. Então, lembra. Né? Muito do que você compra, você não vê. Vamos para o próximo? Então, muito do que você compra é o que você não vê. É aquilo que você acha de uma marca, é o status que essa marca tem, é a informação que essa marca traz, o carinho que essa marca tem, e aí ela vai se desenvolvendo e aí vai andando para frente. Andando para frente, andando para frente, andando para frente, e aí você vai se desenvolvendo. E aí você vai andando para o caminho. Trilogia do servir. Galera, a gente nasceu para servir. Tanto é que quando as pessoas me pedem alguma coisa online, até desafio a todos vocês aí que me conhecem, Flávio, não sei o que eu falo. Em que eu posso lhe servir hoje? Simples assim, porque a nossa função é servir. E as pessoas falam, Flávio, mas como é que eu vou satisfazer o meu cliente? O bom negociador ele tem uma regra para satisfazer o cliente. Sabe qual é essa regra? Trilogia do servir.
Satisfação é uma equação, galera. É o seguinte, expectativa sobre resultado. É expectativa sobre percepção. Então, enquanto maior a expectativa e menor a percepção, mais infeliz está o cliente. Enquanto maior a percepção e menor a expectativa, mais feliz está o cliente. Só que o que é fidelizar? Fidelizar é entender que o cliente vai ter uma percepção daquele serviço muito maior do que aquilo que ele esperava. Vou dar um exemplo bem bobo, bem bobo. Estou aqui do lado. A lavanderia que lava, sei lá, os meus tênis, um terno, outro, todas as vezes que eu vou nessa lavanderia deixar um terno, ele volta com um chocolatinho no bolso, um chazinho no bolso. Parece uma coisa idiota. Não custa nada para ela. Ela é uma lavanderia até mais cara. Mas sabe o que faz voltar? O bom atendimento. E o chocolate que eles botam eu nem gosto, porque eu sou diabético, não posso. A minha esposa adora. O lugar que eu faço barba, também aqui perto de casa. Cara, o corte, você percebe, não é tão bom assim, velho. Mas a resenha é tão boa, o ambiente é tão legal, a galera se diverte tanto, que às vezes eu nem quero fazer a barba, mas vou lá. Por quê? Porque satisfação já não é mais o suficiente. Hoje tem que ter uma experiência diferenciada. E a pergunta que eu deixo é: qual experiência vocês estão deixando com o cliente de vocês? Qual é a experiência que vocês estão dando para as pessoas que estão ao redor de vocês? Já estamos indo para o nosso final, galera. Estamos indo para o nosso final aqui. A gente tem que entender que muito mais importante do que eu quero fazer é o que o cliente espera de mim. O negociador é aquele cara que, diferente do vendedor, que muitas vezes quer empurrar um produto no cliente, o vendedor é aquele cara que quer satisfazer uma demanda do cliente. Ele quer simplesmente criar algo novo para o cliente, explorar aquilo, criar algo que vai encantar esse cliente para que ele nunca mais saia de perto dele. Beleza? Não é entubar os caras. É criar uma solução. É atender. É entregar para ele. Meu irmão, muitos de vocês conhecem, ele fala uma frase que eu acho fenomenal. É ouvir para entender. Não é ouvir para responder. Um bom negociador é aquele cara que entende, que é para ouvir, para entender. Ah, Flávio, mas eu tenho tanta dificuldade de ouvir, vou dar uma dica para vocês, que eu só dou lá no curso, hein? Técnica da água. Eu tenho dificuldade de entender, beleza, vou te dar uma dica. Enche a boca de água. Eu nunca vi ninguém falar com a boca cheia d'água. Você tem dificuldade de ouvir o seu cliente, se você estiver com ele, bota um pouco de água na boca e ouve. Eu falo isso sempre, Marcelo, com médico recém-formado. Uma boa anamnese é 90% de um bom diagnóstico. Mas, às vezes, as pessoas não ouvem. Elas não têm tempo para ouvir. Elas querem empurrar a solução que elas têm no cliente. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem que saber se as respostas que nós estamos dando colaboram com o que o cara quer. Não é o que eu quero dizer. É como eu posso ajudar. Ok? Vamos para frente? A gente tem que entender isso. E muitas vezes a gente está se limitando a dar o mínimo de resposta possível e tentar empurrar o que a gente faz para o cara. E não é assim. A gente tem que ter essa multilinguagem, né? Entender que, poxa, não é daquele jeito, sabe? E a gente tem que deixar um pouquinho de ser fechado na nossa certezinha. Vou fazer um desafio a vocês. Quem ama só uma pátria, morreria por essa pátria, não troca essa pátria por nada, mas também não consegue ver os defeitos da pátria, é um patriota. Show de bola. E quem tem só uma ideia, não consegue mudar essa ideia, não consegue ver defeito dessa ideia e não troca essa ideia por nada no mundo? Um idiota. É isso. Sabe por quê? Não dá para a gente ser idiota no mundo de hoje. Não dá para a gente achar que a gente sabe tudo e que o cliente de hoje é o mesmo de 20 anos atrás. Não é. Não é. A gente tem que entender que negociação é diferente de venda. E a gente tem que fazer isso acontecer.
A gente tem que entender isso. E que nem tudo que pode deve, pode falar isso com muita facilidade, mas é que venda, a gente tem que entender o seguinte, gerações diferentes compram diferente, não tem jeito. E a grande sacada que aí a FGV oferece, aí vários outros cursos que a gente faz aí na FGV oferecem, é a caixa de ferramenta. Não dá para ter uma ferramenta só, não dá para ser só ganha-ganha, só ganha-ganha criativo, nem só ganha-perde agressivo, nem só cut power. Tem que ter uma caixa de ferramenta. Você tem que abrir a caixa de ferramenta de acordo com o interlocutor ou com o seu objetivo e fazer aquilo ali acontecer. E eu garanto que o resultado vai ser maravilhoso. Mas vocês têm que entender isso. Não é do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. É como pode ser feito. E abrir a caixa de ferramenta para a gente entender que não é simplesmente aquilo que a gente acha que é. É a evolução disso. Eu queria agradecer a vocês, deixar aqui um pensamento. Né? Negociação é tudo. A gente nasce negociando. O vagido, que é o grito da criança, o choro da criança, já é uma negociação. Ela dizendo, me dá o que eu quero, que eu te dou paz. Me dá o que eu quero, que eu te dou sossego. E a vida inteira a gente negocia. A gente negocia com a gente mesmo. Só mais 5 minutinhos de manhã. Ou não. Hoje eu fiz meu trabalho direito, eu mereço um presente. Ok? E a gente tem que negociar. Agora a pergunta é, por que não negociar com ferramentas exclusivas, com vantagem competitiva? E é o que eu falo com os meus discentes. Né? Eu detesto o termo aluno, tá, galera? Aluno significa, em latim, sem luz. E eu não acho que é isso. Né? Eu não vou dar aula para um Marcelo, ou para um Soelo, ou para uma Simone, ou para uma Núbia da vida, que tem uma baita experiência, um baita conhecimento, uma baita informação, e dizer que ele é sem luz. Não é. Eu, por isso que acredito no conceito de discente. Ok? Eu sempre falo a mesma coisa. Vocês podem usar as ferramentas que vão aprender no curso para fazer ganha-perde e para fazer ganha-ganha. É a mesma energia. É a mesma ferramenta. Vai dar certo de qualquer maneira. Ok? De qualquer maneira, a gente vai fazer isso acontecer. Mas, porém, contudo, tanto, entanto, todavia, a negociação ganha-perde, ela gasta uma energia muito maior. A ganha-ganha, você construiu uma vez, ela vai se desenvolver por anos. Então, aí é uma decisão de vocês. A ferramenta serve para as duas, para o lado negro da força e para a força. Depende do que vocês quiserem usar. Ok? Eu queria agradecer a vocês, me botar aqui à disposição para perguntas. Né? Me procurem no www.flaviocavalcante.com, ok? E vamos fazer uma recordação. Núbia, abre a tela aí para a gente fazer uma... eu vou fazer uma foto aqui da tela e vou